chances de Estados Unidos e Irã se enfrentarem lá em campo. E essa é das dúvidas que mais permeiam ali a Copa do Mundo. Vamos falar sobre isso, então? Agora a gente vai falar sobre futebol. 8 horas em ponto, quase. É o momento da gente falar sobre um dos grandes assuntos do momento. O nosso correspondente lá nos Estados Unidos, um dos nossos correspondentes, o Robson Morelli, já está aqui comigo para a gente conversar sobre o desempenho do Brasil lá no jogo contra o Haiti na sexta-feira, a volta do Neymar e os times que já estão garantidos para a próxima fase, ô Morelli. Muito bom dia! Bom dia, Natália. Bom dia a todos. O Brasil ganhou uma, né? Ganhou sexta-feira, ganhou do Haiti, ganhou por 3-0. O Brasil cumpriu ali o seu compromisso de ganhar do time mais fraco. Teoricamente, também na prática a gente viu isso, o time mais fraco da sua chave, e agora lidera o seu grupo. Ufa! O Brasil lidera o seu grupo e encaminhou a sua classificação, Natália. Agora vai ter que disputar com o Marrocos e até com a Suécia quem vai ser o primeiro da chave. Pois é. Com a Escócia, desculpa, com a Escócia. Com a Escócia, exato. A gente está garantido, mas é claro que a definição de primeiro, segundo e terceiro lugar é muito importante. E nessa edição, a maior, né, de todas as Copas, tem essa novidade do terceiro lugar. E tem uma curiosidade também, né, Morelli, que até a Copa passada era o primeiro com o segundo do grupo seguinte e tudo mais. Mas nessa Copa é primeiro com terceiro e segundo com segundo. E tem alguns outros cenários um pouquinho diferentes. Isso vai ser um quebra-cabeça, principalmente o pessoal dos terceiros lugares, né? Que tem aquele critério ali que são os 8 melhores terceiros lugares de todos esses grupos, enfim, de todos os grupos da Copa do Mundo. Isso tudo vai ser uma grande salada, né? Já está sendo, né, Natália? Já está sendo. Mas o Brasil tem quase que o dever de ser o primeiro do seu grupo. Uhum. E tem um problema, além dos adversários, se você é primeiro colocado do seu grupo, você teoricamente enfrenta um adversário mais fácil na próxima fase, no primeiro mata-mata. Mas existe um problema da logística, Natália, amigos. Se o Brasil não ficar em primeiro lugar, talvez o Brasil saia de New Jersey e comece a fazer bases nas cidades onde vai jogar. Porque joga, inclusive, no México. Se o Brasil ficar em segundo do grupo, ele vai jogar no México. E aí a CBF, a Comissão Técnica do Carlo Ancelotti, eles entenderam que seria melhor para a seleção brasileira você ir até a cidade, ficar na cidade, treinar na cidade e depois ir para outra cidade. Mais ou menos como o Brasil fez na Copa do Mundo de 2002. Na Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, o Brasil jogou uma partida em cada cidade. Começou na Coreia do Sul e depois foi para o Japão. Mas cada partida aconteceu em uma única cidade. Em várias cidades. Então o Brasil ficava na cidade, o Brasil jogava, o Brasil fazia as malas e o Brasil ia para a próxima cidade onde tinha o jogo. Então pode acontecer isso se o Brasil aqui nos Estados Unidos não ficar em primeiro do seu grupo. É uma análise, a CBF está pensando nisso. Então é ruim para todo mundo, né? Porque o jogador também não gosta de mudar, não. O jogador queria ficar onde ele está exatamente e aí para ficar ele tem que ser primeiro da sua chave. E a gente tem alguns jogadores machucados, né? Então a recuperação ali também do pós-jogo fica um pouco mais difícil e, claro, a preparação para o próximo jogo, né? A gente tem o Rafinha, que agora está aparecendo, que não estava entregando, né, Morelli? Lá no jogo contra o Haiti, a saída dele foi um pouco esquisita, ninguém percebeu muito que ele tinha se machucado, aí ficaram ali todos reunidos em volta do Rafinha, ele levantou, saiu, mas assim, a torcida gostou muito, porque é isso, ele não tem entregado muito. E a gente também, claro, tem o Neymar, que está se recuperando e pode finalmente aparecer como uma esperancinha contra a Escócia ainda na primeira fase, né, ô Morelli? E aparece, Natália, e aparece sim, o Neymar aparece como esperança para esses próximos jogos. Vou falar primeiro do Rafinha, o Rafinha machucou a coxa direita, uma lesão muscular. A gente sabe que lesão muscular demora de 4 a 6 semanas para se recuperar. Ele vai fazer tratamento, ele vai fazer fisioterapia, ele não vai treinar no campo por enquanto, e aí vai fazer exames de imagem. Isso leva um tempo e talvez ele nem jogue mais a Copa do Mundo.
Ele, quando ficou agachado ali no gramado, ele já sabia a gravidade da lesão, por isso que ele ficou agachado olhando para o nada, por isso que os outros jogadores, companheiros, apareceram ali para falar com ele. Ele já sabia. O jogador sabe, né, Natália? Quando a lesão é grave e quando a lesão não é grave. Lesão muscular é sempre grave, porque requer um tempo maior para se recuperar. Então, o Rafinha não joga contra a Escócia nesta quarta-feira. E o Neymar fica no banco. Olha só que boa notícia. O Neymar fez todos os testes neste domingo, testes físicos. Ele treinou com o time, ele deu piques, ele deu chutes, ele correu, ele mudou a aceleração, ele mudou a direção do campo, tudo para ver se a panturrilha suportava as dores. E, por enquanto, a informação que a gente tem é que suportou. Panturrilha é a batata da perna, né, Natália? Panturrilha é a batata da perna. E aí, a comissão espera por 24 horas para ver se ele tem alguma dor e se ele faz alguma queixa muscular. Se isso não acontecer, ele vai ficar no banco de reservas contra a Escócia. Ficando no banco, Neymar estreia na Copa do Mundo. Ele vai para a sua quarta Copa do Mundo, ele já tem 13 jogos, 8 gols na competição, e ele pode aumentar agora, a partir de agora que ele está oficialmente regularizado, pronto para ajudar o Brasil, ele pode aumentar todos esses números. Ele fica no banco, ele não é titular por enquanto, porque ele ainda precisa recuperar o condicionamento físico, mas existe a expectativa dele jogar pelo menos nos últimos 15 minutos do jogo contra a Escócia. É uma boa notícia, Natália. Com certeza. Agora, falando ainda do jogo contra o Haiti, a gente teve um herói brasileiro, tava num bar, Morelli, quando saiu o gol do Matheus Cunha, todo mundo ficou assim, quem é? Quem é? Claro, quem não acompanha muito futebol, isso também é das maravilhas da Copa do Mundo, né? As pessoas acompanham muito, né? Todos os jogos, assiste a jogo de tudo quanto é time, tudo quanto é seleção, e inclusive da própria seleção brasileira, conhecendo vários jogadores que já são importantes para vários clubes, para vários torcedores, mas para muita gente, o Matheus Cunha não dizia nada. Mas a partir do momento que ele faz gol e quebra esse nosso, né, jejum, essa nossa expectativa, ele virou um herói no bar que eu estava assistindo, eu sei que para o restante do Brasil. Então acho que é interessante a gente ouvir tua análise sobre o Matheus Cunha e também, claro, o Vini Júnior, que fez mais um gol, a gente está super feliz com o Vini Júnior. E teve o Endrick finalmente, não tem como a gente também não falar. Ancelotti pôs o Endrick, inclusive no lugar do Matheus Cunha, depois que ele tinha feito já os 2 gols. Endrick fez gol, mas impedido. Mas também o bar veio abaixo, né? Na hora que ele entrou foi uma felicidade e ainda fez um gol. Foi um arraso. O bar e também o estádio, viu, Natália? O bar, os bares e também o estádio. Quando o Endrick entrou, todo mundo pedia, a gente mostrou aqui, a gente falou aqui, todo mundo pedia a entrada desse menino de 19 anos e ele entrou. O Ancelotti colocou no segundo tempo para ele quebrar um pouco o gelo e talvez ele apareça agora com mais tempo para jogar. E logo que ele entrou, ele fez o gol. Realmente, ele fez um gol, mas estava um pouquinho na frente e foi um gol impedimento. O juiz anulou. Aliás, a arbitragem muito bem nessa Copa do Mundo até agora. O juiz anulou o gol, mas ele quebrou essa ansiedade da estreia. A gente tem que lembrar que o Endrick tem 19 aninhos. 19 aninhos. Então, ele deve estar vivendo um monte de emoções na Copa do Mundo. Mas ele é muito tranquilo. Falei com ele depois do jogo e ele estava assim... feliz, sabe? Feliz, sorridente, estreou numa Copa do Mundo, isso é importante para um jogador de futebol da idade dele. Então agora temos também o Endrick e o Ancelotti precisa escalá-lo, a torcida quer. O Rafinha tá fora, não joga. O Matheus Cunha é um jogador que, de fato, muita gente que não acompanha o futebol de fora, né, da Europa, não conhece. Não conhece. Então ele não tem muita identificação também com o futebol do Brasil. Mas ele é uma pessoa... calma, tranquila, ele fala pausadamente, ele respeita todo mundo. Então é um cara bacana também. E ele fez 2 gols e ajudou demais a seleção brasileira. E o nosso cara, por enquanto, é o Vini Júnior. Foi eleito de novo contra o Haiti o melhor jogador da partida. É a segunda vez que ele é eleito nesta Copa do Mundo. Fez um gol, jogou muito bem. Combinou, né? Combinou com o Matheus Cunha. E aí foi legal para a seleção brasileira. A gente gosta de heróis, né, Natália? A gente precisa de um herói. Esse negócio de jogar coletivamente é bonito, é bacana, a gente entende, mas o que a gente quer mesmo, o que a gente quer, a torcida brasileira, é um herói. Por enquanto, o Matheus Cunha foi o herói da última partida.
o Vinícius é o grande herói da seleção e o Endrick está ensaiando para virar herói. Exato, é um príncipe por enquanto. Ô, Um Morelli, príncipe. será que é uma forma muito positiva de ver a seleção brasileira? Essa é a minha forma de ver. Eu tô nessa esperança de que a seleção brasileira joga conforme o jogo. O que eu quero dizer com isso? Com o Haiti foi desse jeito, podia ter sido melhor, mas foi desse jeito. Agora, muita gente olhou o jogo contra o Haiti e falou: se pegar uma Alemanha, já era. É 14-2, mais, dobra o placar. Eu tenho uma visão de que o Brasil vai jogando conforme o jogo, então não precisava de tanto esforço assim em relação ao Haiti e foi daquele jeito. Mas se pega uma Alemanha, se pega, por exemplo, um Japão, na próxima fase, que isso é totalmente possível, um Japão, uma Holanda, vai jogar um pouco melhor, entende o que eu quero dizer? Que joga mais no nível contra, né, exatamente aquele jogo. Precisa daquele esforço para aquele jogo. Diferentemente, por exemplo, de uma Alemanha que não tem misericórdia e vai para cima da mesma forma, parece que em qualquer jogo. É muito positivo ver dessa forma ou tem um pouquinho de fundo essa minha teoria, ô Morelli? Não, tem muita verdade em tudo isso que você disse, Natália. São duas coisas diferentes. Primeiro, a seleção vai crescendo ao longo da competição. O segundo jogo é melhor do que o primeiro e o terceiro tende a ser melhor do que o segundo. É um crescimento natural de uma seleção dentro de uma Copa do Mundo. Tem a ver com condicionamento físico, tem a ver com confiança, tem a ver com encaixe de jogadores, tem a ver com a delícia, né, de jogar uma Copa do Mundo, todo mundo feliz, tem a ver com os resultados. Então existe esse amadurecimento de uma seleção, qualquer uma que seja, e o Brasil também é assim, dentro de uma competição. Segundo, é exatamente isso que você falou. O Brasil, ele joga melhor quando ele enfrenta times mais fortes. Não que ele tenha a obrigação de ganhar, ou que ele seja melhor do que uma Alemanha, do que uma França, não. Mas existe muito mais respeito numa Copa do Mundo quando você coloca duas bandeiras fortes, duas bandeiras com tradição. E os jogadores sentem isso, claro que sentem. Os jogadores jogam de uma forma contra a Alemanha e de uma forma contra o Haiti. Isso não é desmerecer o Haiti, não. Isso é do jogador. Eles gostam mais de jogos grandes, e aí eles se envolvem mais, eles trabalham melhor, eles se concentram mais. Então tem muito a ver tudo isso. Então a primeira fase, o Brasil teve a dificuldade inicial contra Marrocos, porque era estreia, porque o Brasil ainda não tem uma seleção pronta também, isso é uma verdade para esta Copa do Mundo, o Brasil não tem uma seleção pronta, mas você vê que ele já melhorou um pouco contra o Haiti, mesmo dada a fragilidade do Haiti, mas já melhorou, as jogadas aconteceram, as tabelas ocorreram, o Brasil jogou melhor, se posicionou melhor, correu melhor. E agora contra a Escócia, que eu penso que é mais difícil do que o Haiti, tende a jogar melhor também. E aí começam as fases de mata-mata, e eu penso que o Brasil vai melhorando ao longo da competição. É assim mesmo, a gente quer ganhar a Copa, Natália, na primeira partida. Né? E aí eu tô com o Ancelotti, não se ganha uma Copa do Mundo na primeira partida, tem que jogar, tem que subir todos os degraus para você chegar no teto e aí sim você levantar a taça. Exatamente, e o caminho é longo, faltam 7 jogos ainda, né? São 9 jogos ao longo de toda essa jornada. Tem uma fase entre a primeira fase de grupos e as oitavas, agora é a 16avos. É um caminho bastante longo e distante. Ô Morelli, e pra gente passar a régua na seleção brasileira e falar sobre outras, também lá no bar, houve muita gente falando assim, a gente não tem o meio de campo, nossa zaga é horrorosa. E dá uma impressão disso mesmo, de que o ataque tá muito bom, a gente tem gente muito boa já lá na frente, mas que da metade para trás está complexa a situação. Queria te ouvir também sobre isso e eu acho que dá pra gente aproveitar e falar sobre essa lateral aí que recorrentemente a gente tá perdendo, né? Agora o último foi o Rafinha. Também é uma dificuldade aí do Ancelotti de conseguir colocar alguém que fique, não se machuque e se mantenha na seleção brasileira. Natália, esse bar é bom, hein? Esse pessoal do bar entende de futebol, hein? Pessoal entendido. A gente fica especialista na Copa, ô Morelli. 220 milhões de treinadores. Olha só, exatamente. Você tem razão e a turma do bar tem razão.
O meio de campo ainda deixa a desejar e a defesa ainda está um pouco assustada. Mesmo contra o Haiti, a gente viu em alguns momentos a defesa assustada, com medo de sofrer gols ou sofrer um contra-ataque. Não é um comportamento de uma defesa confiante. Os jogadores são bons, mas existe ainda um peso de jogar uma Copa do Mundo. Mas os jogadores são bons. A gente tem uma maldição na lateral direita, né? A gente tem uma maldição nesta Copa pelo lado direito. Além dos jogadores que não vieram para a Copa, como Estevão, Militão, todos eles atuam pelo lado direito. O Brasil perdeu o Wesley machucado, o Brasil perdeu agora o Rafinha, que também atua pelo lado direito, machucado. Então, o lado direito é um problema para a seleção brasileira. Só que o Ancelotti percebeu isso e viu que estava ali ruim, ele fez a seleção jogar contra o Haiti pelo lado esquerdo. Se a gente pegar o jogo, a gente vai lembrar que a seleção atuou mais pelo lado esquerdo, com o Vini Júnior, com o Matheus Cunha aparecendo por ali e até com o lateral Douglas Santos também avançando. Então ele mudou o eixo da seleção. Era pelo lado direito, agora pelo lado esquerdo. O meio de campo deixa a desejar, sim. O Casemiro ainda não está jogando tudo que sabe, nem sei se ele vai conseguir jogar. O Bruno Guimarães, que é o melhor de todos ali, também não está jogando tudo que sabe. E o Paquetá, para mim, ainda está devendo também muito futebol. Contra o Haiti é legal, contra a Escócia talvez sirva bem. Agora, como você disse, contra as grandes seleções, o meio de campo decide jogo. A França, a Alemanha, a Espanha, a Argentina. Então, contra esses grandes, o Brasil vai ter que melhorar, sim, o meio de campo. E os grandes, hein, Morelli? A gente já está quase terminando a segunda rodada da primeira fase, então agora a gente já consegue dizer melhor sobre as outras seleções, para além da nossa, né? A gente teve a Espanha, finalmente, né? Mostrando o que a gente achou que ela já ia mostrar lá no primeiro jogo contra Cabo Verde e não mostrou. Cabo Verde continuou se destacando, né? Conseguiu, no final de semana, segurar mais uma campeã mundial, né? Segurou o Uruguai. E a gente teve outras seleções grandes jogando aí nos últimos dias. Queria que você fizesse também um balanço sobre o final de semana e sobre essa segunda rodada do que a gente já viu até agora. A gente tem os anfitriões, o México e os Estados Unidos classificados. Sim. Isso é legal para o país sede, é legal para o torcedor do México e é legal também para o torcedor americano. Eu também estive em alguns bares aqui para acompanhar jogos, Natália, para ver o público americano. E eu vi o jogo dos Estados Unidos, inclusive, num desses bares à noite. E eles torcem bastante, Eles não estão nas ruas, por enquanto, com a bandeirinha dos Estados Unidos festejando, mas a Copa está pegando, sim, para o torcedor norte-americano. E os estádios lotados, né? Os estádios lotados. Então, os dois anfitriões estão bem na parada, estão encaminhados para a próxima fase. A Alemanha ganhou a segunda partida, mesmo com um pouco mais de dificuldade a segunda do que o primeiro jogo, mas a Alemanha também garantiu a sua classificação. Então é um time sempre perigoso. Hoje a Argentina joga, a França joga, são também rivais do Brasil, que a gente sabe que são fortes e que certamente vão passar. As duas equipes já ganharam a primeira partida e agora devem encaminhar também a segunda e a classificação para essa fase de 16 avos. É horrível falar isso, né? Fase de 16 avos. Mas é o que a FIFA fez. Agora tem uma fase antes das oitavas de final, que já é o mata-mata. Então, esses grandes times estão dando recado, estão fortes. A Espanha, que empatou, agora também já ganhou. E também caminha a sua classificação. Então, esses grandes e favoritos estão entrando no eixo e estão indo para a segunda fase classificado. Não se sabe ainda se em primeiro ou se em segundo lugar. Ou até em terceiro, né? Mas acredito que não. O terceiro é mais difícil. E tem os pequenos que estão fazendo barulho, né, Natália? Sim. A gente tem Cabo Verde, como você falou, que empatou com duas seleções campeãs mundiais. A Espanha, favoritíssima aqui nos Estados Unidos, México e Canadá, empatou Cabo Verde. E também com a seleção do Uruguai ontem, 2-2. O Uruguai é bicampeão do mundo e empatou com essa seleção pequena da África, né? Primeira participação em Copa do Mundo e está dando trabalho para todos eles. E pode, inclusive, classificar. Se ganhar da Arábia Saudita, Cabo Verde, além de estrear com 100 anos de atraso numa Copa do Mundo, quase 100 anos de atraso numa Copa do Mundo, ela pode até se classificar para outra etapa da competição. E Curaçao também, que é uma seleção muito simpática,
A gente descobriu que o Curaçao tem um ambiente legal, festivo, as mulheres dos jogadores podem ficar com ele nos quartos, as famílias ficam ali também alojadas no hotel. É uma forma diferente de encarar essa Copa do Mundo para esses dois times, duas seleções pequenas. Nossa, e eles festejaram. Isso é muito divertido e bonito de ver, né? A festa deles, como se eles tivessem vencido ali com um placar gigantesco, né? E é empate, mas é isso, são os primeiros pontos. No caso ontem de Cabo Verde, os primeiros 2 gols. O primeiro gol deles numa Copa já foi aquela loucura. E ainda lá marcaram 2 e empataram com o Uruguai. Realmente, acho que é inimaginável para eles, porque para o mundo todo já é. Para eles mesmos, mesmo acreditando muito, é impressionante o que está acontecendo. Cabo Verde está melhor, se a gente colocar, sei lá, na proporção, do que essas outras seleções, né? Do que exatamente o Uruguai, que está ali tensa, vai encontrar agora a seleção mais difícil do grupo, né? Vai ter isso, o Uruguai vai, para conseguir passar bem para a próxima fase, vai ter que ganhar da Espanha. E a situação de Cabo Verde é bem mais tranquila, né? Vai ter que passar agora pela Arábia Saudita. É melhor a situação nesse momento de Cabo Verde do que de Uruguai, desses cenários que só a Copa do Mundo podem nos trazer, né, Morelli? E a gente apontava, Natália, antes de começar a Copa, que Espanha ficaria em primeiro lugar e Uruguai em segundo, e a gente nem olhava para os outros times da chave, né? E o futebol tem dessas coisas. E isso que você falou de jogar com alegria, de jogar com satisfação, um gol é muito, né? Joga pela camisa do país, pela bandeira, mas também joga pelo povo. Isso é legal. E o futebol faz isso, né? Então, cada um tem o seu ganho, o seu perde numa Copa do Mundo. É claro que para seleções grandes como Brasil, Espanha, o sarrafo é lá em cima, né? A exigência é muito mais alta. Mas eles estão aproveitando a Copa e pode ser até que eles passem o Uruguai para trás, ganhem da Arábia Saudita e se classifiquem para a próxima fase. E o Uruguai vai ter uma parada indigesta contra a Espanha e é bem provável que fique fora da Copa do Mundo. Perfeito. Tá falando com a gente? De onde você tá falando com a gente hoje, Morelli? Com esse cenário bonitão aí. Eu tô falando de cima do prédio onde eu tô morando, né? Se você pegar essa rua aqui, ó, tá vendo essa rua aqui, ó, essa rua aqui. Se você pegar essa rua, você vai sair no fim dela no Central Park. Então, a gente está em Manhattan. Aqui venta demais. Eu tentei já gravar aqui algumas vezes, mas estava ventando demais. Hoje eu subi, eu estou no teto, né, do prédio de 34 andares. Hoje eu subi e estava sem vento. E estava sem sol, e eu estou gravando daqui numa vista bonita. Então, eu estou pertinho do Central Park. Perfeito. Se a gente olha rápido assim, dá para chutar uma Avenida Paulista embaixo de você. Com bastante árvores, e que vai sair num parque gigantesco. Exatamente. Ô Morelli, eu lembrei enquanto a gente falava agora, nem lembro agora em que momento, mas eu lembrei do Undav, jogador turco que tá na Alemanha, jogou no final de semana e arrasou na Alemanha, tava no banco. Acho que também é interessante a gente fazer esse destaque, te deixo um espacinho para você fazer mais um outro destaque que a gente talvez não tenha falado, ou que você tenha se lembrado, porque isso, são muitos jogos, ainda mais durante o final de semana que a gente não conversa. Na segunda-feira a gente tem um montão de assunto para tratar. E eu lembrei de um Undav que eu acho que é interessante, e eu acho que a gente vai falar dele ao longo dessa Copa do Mundo, né? Ele arrasou no jogo do final de semana, sábado, se eu não me engano, e acho que é desses grandes destaques que a gente se surpreende durante a Copa. Ele fez o gol da vitória, né, da Alemanha, gol de virada, e ele é mais ou menos uma espécie de Endrick da seleção alemã. A torcida pede que ele entre, ele é reserva, mas a torcida quer que ele entre, quer que ele fique, que ele seja titular desta Alemanha. É bom jogador também e é mais um desses heróis que vão aparecendo na Copa do Mundo. A grande expectativa hoje é para saber se a Argentina do Messi vai continuar jogando bem. Ontem teve uma resposta do técnico, o Scaloni, da Argentina. Na verdade, ele não entrou numa provocação que o próprio Ancelotti fez, dizendo que a Argentina
não joga com tanta intensidade. E aí foi perguntado para o técnico da Argentina o que ele achava do técnico do Brasil ter dito isso. E ele entendeu, ele não entrou na provocação, ele entendeu que foi uma forma positiva do Carlo Ancelotti de falar do time argentino, e disse até que ele tem razão em alguns momentos da partida. E a gente quer muito, muito ver novamente a Argentina jogar. Tem 2 jogadores que estão tentando negociar contratos e vão tentar negociar contratos na seleção brasileira. O Rafinha é um deles, que pode deixar o Barcelona e ir para o futebol saudita, e o Casemiro está para assinar, Casemiro volante, está para assinar um contrato com o time do Messi, com o Inter Miami. Então ele deixa o Manchester United e provavelmente nas próximas horas, hoje ainda, ele deve assinar contrato por 3 temporadas, por 3 anos, com o time do Messi. Então, Casemiro agora vai ser colega do Messi em Miami. Tá certo. Falamos com o Robson Morelli, diretamente lá dos Estados Unidos, de Nova York. Muito obrigada, Robson. É sempre muito bom te ter aqui no Acorda Metrópolis. Obrigado, um abraço a todos. E o Morelli volta ao vivo às 9h30 da manhã, daqui 1 horinha, coladinho com o Acorda Metrópolis, no Corneta Metrópolis.